Irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Queridos irmãos, abramos a palavra de Deus no Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo a narrativa do apóstolo Mateus, capítulo 5. Hoje nós terminaremos as exposições nas bem-aventuranças, que encontram-se na primeira parte do capítulo 5, Evangelho do nosso Senhor, segundo a narrativa de Mateus, capítulo 5. Segundo alguns estudiosos, nós temos aqui duas bem-aventuranças, mas há também talvez um consenso maior de que aqui nós temos apenas a última bem-aventurança, que, por ser a última, traz como conclusão uma aplicação de todo este ensino de Jesus. Então, os versículos 10 e 11 e 12 condensam uma última bem-aventurança, uma oitava bem-aventurança, que trazem esta conclusão da primeira parte do Sermão da Montanha. Acompanhem, queridos irmãos, essa leitura que farei no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, dos versos 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Queridos irmãos, conforme já temos aprendido a partir das exposições do Sermão da Montanha, Jesus, ao falar destas bem-aventuranças, ele tem em vista a obra que o Senhor Deus produz no coração do crente. Quais são as bênçãos que Deus derrama sobre o coração daqueles que foram alvo da obra do Espírito Santo e da manifestação da graça, da misericórdia, do amor, do perdão de Deus. Nestas 8 bem-aventuranças, o coração do crente está sendo aqui exposto diante dos nossos olhos. E nós percebemos nestas bem-aventuranças 3 partes. Primeira parte, as 4 primeiras bem-aventuranças, do versículo 3 a 6, descrevem a nova relação que o cristão passa a ter com Deus, o seu Pai. Ele reconhece sua pobreza, sua insignificância. Ele reconhece que ele não tem nada para oferecer a Deus. Ele, desta maneira, destituído de todo orgulho, arrogância, justiça própria, ele está então apto a entrar no reino. Bem-aventurados pobres ou humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como consequência desta compreensão de que o homem por si mesmo não pode fazer nada para alcançar a misericórdia, a graça, a salvação de Deus, ele chora, não um choro qualquer, esse choro discrimina. Jesus não fala do choro de maneira genérica, mas do choro que é produzido em nosso coração pelo Espírito Santo, quando derramamos lágrimas pelos nossos próprios pecados, ao percebermos que nossa vida desagrada ao Senhor, ao percebermos que nós temos caminhado em caminhos que não foram traçados pela lei do Senhor, pela palavra do Senhor. Uma vez arrependidos, os crentes recebem do Espírito Santo não apenas o acesso ao reino pela fé, mas também o consolo, o conforto do Espírito. Ainda diante do Pai, os crentes passam a viver uma vida dependente. Isso significa ser manso. É alguém que depende do Senhor, que é submisso à voz dEle, que não busca traçar sua vida segundo sua própria cabeça, seguindo os ditames, as inclinações do seu coração, mas buscando a direção de Deus na sua palavra. Estes são os mansos, que por andarem nesse trajeto, encontrarão no final dele a herança eterna, eles herdarão a terra. Finalmente, ainda nesta primeira parte das bem-aventuranças, o coração do crente diante do seu Pai Celestial, ele é um coração que é pobre, é pecador, mas deseja santidade, justiça, verdade. Ele deseja mais do que os bens deste mundo.
mais do que o sucesso financeiro, mais do que a saúde e a prosperidade em sua família, aquilo que sua alma mais almeja, aquilo que o seu coração mais suplica a Deus, é a justiça do reino, a justiça que nos é imputada através do sangue de Cristo, a justiça que nos é concedida através da obra do Espírito Santo. E aqueles que desejam o Espírito serão fartos, serão saciados, o Espírito encherá a vida deles. Jesus então mostra de que maneira vive um crente cheio do Espírito Santo, não apenas em seus relacionamentos, no seu relacionamento com o Pai, no seu relacionamento vertical, mas agora Jesus chama a nossa atenção para o coração do Filho do Reino em suas relações horizontais. E três características, três bênçãos, meus irmãos, marcam o coração do crente, daquele que foi de fato transformado pela graça de Deus, daquele que podemos dizer verdadeiramente que é alguém abençoado, que é alguém bem-aventurado. Ele passa a se relacionar com um coração cheio de misericórdia, disposto a perdoar, disposto a relevar os erros do outro, disposto a conceder um pouco do muito que Deus tem lhe dado, já que Deus perdoou todos os nossos pecados na cruz do seu Filho. Ele é alguém íntegro e sincero, limpo de coração, manifestando em suas atitudes um coração transformado pela graça de Deus. Tais pessoas alcançam a misericórdia de Deus, tais pessoas contemplam a Deus em sua vida espiritual, porque a glória de Deus flui através delas, e elas contemplarão a glória de Deus também nos céus. Finalmente, estas pessoas, elas apregoam a paz por servir aquele que é o príncipe da paz, nosso Senhor Jesus. Apregoam a paz por dizerem aos homens que em Cristo nós temos paz com Deus, pregando o evangelho da paz. E apregoam a paz por buscar a paz com todos, naquilo que depende deles. Porque a paz de Deus não é uma paz que negligencia, faz vistas grossas ou abre mão da verdade, da justiça, da bondade, da santidade. Mas se podemos estabelecer a paz nestes termos, nestes fundamentos de bondade, verdade, santidade, justiça, os filhos de Deus são os primeiros a se esforçarem por estabelecer, preservar, manter a paz, que é uma obra do Espírito Santo. Diante de todas estas bênçãos, Jesus nos surpreende com uma conclusão, no mínimo, estranha, inusitada. Óbvio, meus queridos irmãos, que nós já estamos acostumados a ouvir estas bem-aventuranças, e talvez pelo costume, esta conclusão não cause estranheza aos nossos ouvidos, mas entendam, meus irmãos, que neste fluxo de bênçãos que começam no coração, que começam na relação do homem com Deus, que começam a perpassar e a influenciar todas as nossos relacionamentos humanos, a ideia que temos é: tal pessoa será extremamente querida, amada, acolhida, abraçada. Mas a conclusão do Senhor vai para uma direção oposta. E mais do que isto, ao serem rejeitados, zombados, perseguidos, achincalhados, alvos de injúria, mentira e toda sorte de ações perversas, Jesus considera isto como uma última, uma triunfante e final bênção. Bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os ultrajados, os que são alvos das mentiras, os que são alvos das tramas dos homens maus, bem-aventurados. Meus irmãos, imagine como os discípulos de Jesus, no alto daquele monte, ouvindo estas palavras iniciais a respeito do reino dos céus e dos filhos do reino, imagine como eles receberam estas coisas. Eles estavam num contexto judaico, e para os judeus, as bênçãos de Deus eram geralmente
comparadas às bênçãos materiais da vida comum. Para um judeu, alguém era abençoado se fosse uma pessoa saudável, longeva, próspera, cheia de filhos e sem problemas. Parece a Universal, não é verdade? Os judeus pensavam, é por isso que eles gostam tanto de ler os textos de Abraão, né? Os judeus pensavam assim. Eles chegaram a zombar de Jesus, dizendo, este homem não pode ser um mestre porque ele é pobre, relata Lucas em seu evangelho. Ser pobre era para os judeus sinônimo de estar sem a bênção de Deus. Jesus então começa a descrever o coração dos filhos do reino, e à medida em que ele vai descrevendo estas bênçãos, ele vai trazendo certa estranheza, certo desconforto, mas ao chegar à conclusão, as coisas parecem tão difíceis, tão inusitadas, que ao imaginarmos a reação dos discípulos, eu penso que eles ficaram perplexos, boquiabertos. O quê? Como assim? Bem-aventurados perseguidos? Bem-aventurados sofredores? É isso que o Senhor quer dizer? Que isto é uma bênção? Sim. Jesus, nesta última bem-aventurança, que traz o resultado final da graça de Deus na vida dos crentes, e lembrando, meus irmãos, embora nós tenhamos aqui qualidades que são espirituais e não qualidades naturais, embora tenhamos aqui virtudes que o Espírito Santo nos concede, que estão em uma ordem lógica, nós temos um pacote só, porque esta ordem é lógica e não temporal ou cronológica. Aqueles que são pobres de espírito também sofrem, passando por tudo aquilo que vem entre a primeira e a última bem-aventurança. E Jesus quer que eles estejam claramente conscientes disto, e é por esta razão que a bênção prometida na primeira bem-aventurança é repetida na última, fechando um ciclo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E no verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A entrada no reino nos garante todas estas bênçãos, e todas estas bênçãos são dadas àqueles que entraram no reino. É um círculo virtuoso. Jesus quer, neste momento final, portanto, nesta conclusão, com uma aplicação direta, conforme veremos nos versos 11 e 12, que entendamos quais são os frutos de um coração dos filhos do reino de Deus. Nós vimos como é o coração dos filhos do reino em relação a Deus, o coração dos filhos do reino em relação ao próximo, e agora Jesus descreve os frutos do coração dos filhos do reino. Percebam, meus irmãos, que a perseguição, que é considerada aqui uma bênção, uma bem-aventurança, também é uma perseguição discriminada. O que eu quero dizer com isto? Jesus não fala da perseguição de forma genérica. Ele não diz, bem-aventurados os perseguidos por causas políticas, os perseguidos pelos direitos civis, os perseguidos pela justiça social, bem-aventurados aqueles que são perseguidos pelos seus ideais nobres. Não estou dizendo que estas coisas sejam pecaminosas, não, são causas, como disse, nobres, causas que devem ser louvadas e estimuladas, mas não garantem a bem-aventurança da glória. Alguém pode ser um grande ativista pelos direitos humanos, e eu digo aqui os verdadeiros direitos humanos, lutar pela igualdade das pessoas, pelo respeito às pessoas, pela dignidade humana, mas isto não dará a esta pessoa a entrada no reino dos céus. As boas obras já foram eliminadas na primeira bem-aventurança, que exige e que declara que são abençoados os que se reconhecem pobres, que chegam diante de Deus com as mãos vazias, despojados de si e de tudo que têm, aceitando a graça que é oferecida gratuitamente no amado, em Cristo. Percebam, meus irmãos, que Jesus, por duas vezes, ele atribui à perseguição a causa verdadeira da bem-aventurança. Bem-aventurados, no verso 10, os perseguidos por causa da justiça, e no verso 11, por minha causa. Portanto, meus irmãos, o primeiro fruto
manifesto diante dos homens de um coração de um dos filhos do reino é que eles praticam a justiça de Cristo. Eles não apenas são salvos pela imputação da justiça de Cristo, mas eles se tornam imitadores de Cristo na prática da sua justiça. E no final dessa bem-aventurança, nós observamos como o Senhor é bondoso e célere em nos dar aquilo que Ele nos prometeu. Porque a palavra usada no versículo 10 para justiça é a mesma palavra que aparece no versículo 6 para a quarta bem-aventurança, que diz: bem-aventurados que têm fome e sede da justiça. Vejam, meus irmãos, que ninguém será perseguido simplesmente por ser um cristão. Pode ser que algum fanático, acidentalmente, porque se ele explode a bomba, ele não quer saber. Os verdadeiros cristãos ficam, os falsos podem ir embora. Se fizesse isso, acho que um bocado de gente saía, não saía? Eu não quero saber, não precisa de morrer por isso não, deixa eu ir embora. Mas os fanáticos não vão distinguir entre o joio e o trigo. No entanto, Jesus demonstra que a perseguição, que é particular, individualizada, que quer atingir a pessoa cristã, ela só haverá de ser feita não por você professar uma fé cristã, mas por você praticar a sua fé cristã. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, por minha causa. O apóstolo Paulo declara esta verdade a Timóteo, em 2 Timóteo 3,12, ele diz: Timóteo, todos aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Não é simplesmente professar que é cristão. Vendo as notícias do site Fuxico Gospel, tem até Fuxico Gospel, sabia? No meu celular, lá no Google, aparece Fuxico Gospel. Eu vi que uma famosa cantora gospel, vendo que as coisas não estavam muito bem no mercado fonográfico gospel, voltou a cantar funk. Abandonou o seu marido, um pastor, e voltou a cantar funk. Então é muito fácil ser um cristão. É muito fácil dizer: Jesus me ama e eu amo Jesus. Mas a grande dificuldade que haverá de separar os verdadeiros servos do Senhor, os verdadeiros filhos do reino e as pessoas verdadeiramente abençoadas, que não estão se iludindo com um evangelho de uma graça barata, água com açúcar, é que eles não apenas creem em Jesus, mas eles creem de todo o coração, e esta fé sincera se demonstra pelo fato deles buscarem seguir a Jesus, praticarem aquilo que Jesus praticou. O termo justiça, eu já o descrevi quando da explicação da bem-aventurança do versículo 6. Justiça aqui é uma vida de santidade, de acordo com os princípios da palavra de Deus, uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, você só será um crente alvo das perseguições e do inimigo quando você for abençoado com santidade. No próximo sermão, quando o Senhor Jesus fala da missão da igreja no mundo, nós veremos que muitas vezes a igreja, ao se tornar um sal insípido, ela não incomoda o mundo. Na verdade, ela traz o mundo para dentro de si, e ao se tornar tão parecida com o mundo, ela é desprezada e pisada pelo mundo. Mas no momento em que vivemos uma vida de santidade, esforçando-nos para andar guiados pelo Espírito Santo, mortificando nossa carne, abrindo mão dos desejos da nossa carne, nos esforçando por aprender a palavra de Deus, vivendo uma vida de comunhão com Jesus, abrindo mão das nossas vontades e vivificando o nosso homem interior segundo o Espírito, nós incomodaremos o mundo. O mundo não vai nos amar, porque, queridos irmãos, a luz revela as trevas. Jesus fala esta verdade em João no capítulo 3, a partir do verso 10, que o juízo de Deus contra o mundo é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, e eles não quiseram ser manifestados diante da luz, para que diante da luz as suas obras más não fossem reveladas, manifestadas. E por isto eles mataram a luz do mundo. E por isto eles perseguem aqueles que são luz. Começando, queridos irmãos, da própria igreja.
Há muitos cristãos que são hipócritas em sua profissão de fé, em seu cristianismo, e quando se defrontam com crentes verdadeiramente sinceros, que buscam a santificação, estes hipócritas ficam incomodados. Foi assim com Jesus. A perseguição que sobreveio ao nosso Senhor, ao Filho de Deus, partiu não dos pagãos e dos romanos, mas esta perseguição partiu dos líderes religiosos que tinham uma falsa aparência de justiça, mas que por dentro eram homens vis, maus, que Jesus comparou a sepulcros caiados, uma aparência bela, mas um interior decadente, um interior destruído pelo pecado. Vejam, queridos irmãos, que sendo assim, o primeiro fruto da graça de Deus no coração dos filhos do reino é o desejo pela justiça e a prática da justiça. Nós sabemos que nesta vida nós nunca viveremos a prática da santidade de maneira perfeita. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1, nos versículos 8 e 10, diz que se alguém declara que não tem pecado, é mentiroso, e a palavra de Deus não está nele. No entanto, meus irmãos, aqueles que foram impactados pela graça de Deus são atraídos pela beleza da santidade. Eles desejam ser santos, eles desejam ser verdadeiros, eles desejam ser justos e íntegros em todos os seus relacionamentos. Justiça, segundo o conceito secular, jurídico, é dar a cada um o que é devido. E ser justo é fazer aquilo que Deus exige do homem em sua lei, que nos ensina a dar o amor devido a cada um, o amor devido a Deus, o amor devido ao próximo. Os que foram de fato transformados pela bem-aventurança de serem feitos filhos do reino, praticam a justiça, imitando a Cristo. O segundo fruto do coração dos filhos do reino, ele é colocado de uma maneira mais detalhada. Ele aparece no versículo 10 com a palavra perseguidos, e no versículo 11 esta perseguição é delineada, digamos assim, mais bem explicada. Perseguidos quando somos injuriados. O que é uma injúria? Quando alguém fala coisas falsas ao nosso respeito. Perseguidos quando pessoas perseguem ou vêm contra nós para trazer o mal contra nós. Perseguidos pela mentira e toda sorte de falas contrárias ao nosso proceder real. O crente verdadeiro, os filhos do reino, eles apresentam a perseguição por parte dos ímpios, quer sejam ímpios que se professam cristãos, quer sejam ímpios pagãos. Este é um fruto da vida cristã, meus irmãos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 29, fala de uma das bênçãos que a igreja mais tem corrido dela. É a bênção que nenhum crente quer. Lá em Filipenses 1, 29, Paulo diz o seguinte, que vocês foram abençoados pela graça de Deus, não apenas em serem chamados por Deus para a conversão, mas também vocês receberam a graça de sofrerem por Cristo. A graça de sofrer por Cristo, a graça de sofrer pelo nosso Senhor. Não é qualquer sofrimento, porque muitos de nós, e como pastor eu tenho visto isto, no aconselhamento, no acompanhamento dos crentes, têm sofrido, muitos crentes têm sofrido, mas são poucos os que sofrem um sofrimento que é abençoador, espiritual, e que haverá de redundar em alegria e graça. Nós sofremos como os ímpios sofrem, sofremos pelas circunstâncias da vida, sofremos pelas enfermidades, sofremos em decorrência das dificuldades, das perdas, mas o que mais me entristece é ver que muitos crentes sofrem pelas consequências dos seus pecados. Meus irmãos, nós não somos bem-aventurados quando sofremos pelas consequências dos nossos pecados. Não considero Davi um homem bem-aventurado por ver um dos seus filhos, o seu primogênito, violentar uma das suas filhas, pelas consequências do seu pecado, por ver o irmão daquela filha matar o seu meio-irmão, tomado de ira, esperando meses, anos,
cumprindo aquele ditado que diz que a vingança é um prato que deve ser comido frio, armando uma cilada, fazendo uma festa, chamando todos os seus irmãos para executar vingança. Imagina o coração daquele pai. Não imagino que Davi foi um bem-aventurado por depois ter que ver aquele mesmo filho, o mais formoso dos seus filhos, se voltar contra ele, fazer durante anos um planejamento, tal como ele fez para matar Urias, e o filho dele fez pior com ele, um planejamento para tirar do pai o reino e para matar o seu próprio pai. E Aitofel, parente de Betseba, seu avô, une-se a Absalão para vingar-se de Davi, aquele que era um conselheiro de Davi e só esperou Absalão subir para poder fazer um conluio para destruir o rei por causa dos seus pecados. Não imagino que Davi tenha sido abençoado ao ver Absalão ser morto como um cão em campo de batalha, pendurado pelo pescoço em um galho, sendo flechado e depois apedrejado e coberto por um montão de pedras. Não vejo que Davi se alegrou após ter declarado publicamente que Salomão seria rei, mas após tudo isso ter que saber que quando partisse seria necessário que Salomão matasse o seu irmão Adonias, que era alguém que desejava usurpar o trono, já que o seu pai o criou de maneira leviana, como um playboyzinho do papai Adonias. Meus irmãos, esse tipo de sofrimento não são bênçãos, e os crentes não devem se acostumar a eles, devemos correr dos sofrimentos que são consequência do pecado. Obviamente que eles não tiram nossa comunhão com Deus, eles não tiram nossa salvação, mas eles ferem o coração do servo de Deus. É por isso que Davi, um homem tão vigoroso, um jovem tão saudável, um guerreiro forte, aos 70 anos já era um velho decrépito. Tantos sofrimentos o acometeram. Sofrimento envelhece, sofrimento machuca. Dizem que o que mata não é gordura, né? Não é banha de porco, não é açúcar, o que mata é desgosto. E Davi morreu de desgosto, de tanto ver desgosto em seu lar. A banha deve ajudar também, né? Açúcar, mas o desgosto é terrível, meus irmãos. Ver o pecado entrar em nossa vida e causar sofrimento, e causar derrota, e causar angústia, e causar dissabores, desunião, é algo terrível. Não é desse tipo de sofrimento que Deus tem para os seus filhos. Na verdade, a palavra de Deus é um guia para nós nunca termos que passar por isto, porque Deus deu aos profetas a ordem, Natã, Samuel, Gade, de escreverem a história do rei Davi, para que nós não tenhamos que percorrer os mesmos caminhos terríveis. Mas há um sofrimento que é abençoador, que o apóstolo Paulo diz que é uma graça, a graça de sofrer por Cristo, conforme está em Filipenses 1:29. Pedro diz que nós devemos sofrer não por causa das consequências dos nossos pecados, conforme está na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, ele declara que nós não devemos sofrer pelos nossos pecados, mas sofrer como cristãos, como testemunhas de Cristo, sofrer pela justiça de Deus e pelas coisas de Deus, não sofrer pelas coisas deste mundo. Versículo 15 do capítulo 4 de 1 Pedro: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro, enquanto sofrem, porque são fofoqueiros, bisbilhoteiros. Não, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disto, antes glorifique a Deus com o nome de cristão. O sofrimento dos perseguidos não é o sofrimento em decorrência das intempéries naturais da vida, das dificuldades desta vida, que foi quebrada pelo pecado. Os sofrimentos que são frutos de um coração transformado, do coração dos filhos do reino, não são sofrimentos que vêm como consequências do pecado e são usados por Deus como disciplinas da sua santa aliança conosco, porque embora Ele não nos lance fora, Ele permite que os seus filhinhos coloquem o dedo na tomada para ver que dá choque. Deus permite. Não põe o dedo na tomada, vou pôr. Não põe não, vou pôr, então pode pôr. Vê lá que beleza que é. Deus permite. Não põe o dedo no ferro quente, não. Vou pôr, então pode pôr.
Deus faz isso com seus filhos, continuam sendo filhos, mas sofrem de maneira desnecessária. Deus tem para nós um sofrimento próprio, é o sofrimento daqueles que amam a Deus e que sofrem por amar ao próximo. Este sofrimento próprio dos cristãos, conforme está em Tiago, no capítulo 1, nos versículos 2 a 4, que lemos neste culto, é o sofrimento que prova e aprimora a fé. É o sofrimento que nos torna íntegros em nossa fé, firmes e maduros na nossa vida com Deus. Conforme lemos também em Romanos 5, dos versos 3 a 5, Paulo diz: nós nos gloriamos na tribulação. Você já se gloriou por estar sendo atribulado? Pois devia, porque a tribulação que vem contra aqueles que são fiéis, ela vem para produzir experiência, perseverança e esperança. E com esta esperança experimentarmos nas tribulações o amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo seu Espírito. Quando sofremos pelo Evangelho, pela causa de Cristo, pelo nosso compromisso com o Senhor, pela justiça do Evangelho, nós não apenas estamos sendo edificados em nossa fé para que ela se torne madura, como diz Tiago, mas também estamos sendo abençoados com mais dons espirituais. É no sofrimento cristão que aprendemos todos estes dons: experiência, perseverança e esperança. E é no sofrimento, meus irmãos, conforme está em Apocalipse 12, nos versículos 10 e 11, que damos o bom testemunho de Cristo. Lá em Apocalipse 12 é dito que os fiéis venceram a Satanás, porque eles mantiveram o testemunho de Jesus e não amaram mais a si mesmos do que a Deus. Ao sofrermos, nós demonstramos que o nosso amor por Deus é muito maior até que o amor que temos por nós mesmos. Como disse Lutero na Marselhesa da Reforma, o hino Castelo Forte: se tivermos que perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Nós mostramos para o mundo e mostramos para o diabo, em meio ao sofrimento, o amor que temos por aquele que nos amou primeiro, que não poupou o seu próprio filho, que sofreu por nós, sofreu um sofrimento muito maior do que o nosso. Portanto, meus irmãos, há um fruto real quando a santidade de Deus adorna de tal maneira a nossa vida que ela brilha pela perseguição e pelo sofrimento. Os crentes que vivem em santidade sofrerão injúrias, sofrerão perseguição, sofrerão mentiras. E finalizamos então, queridos irmãos, com o terceiro fruto do coração dos filhos do reino. Eles recebem o galardão de Deus. Nós não ficamos fixados no sofrimento, como se o sofrimento fosse bom em si mesmo. Ele é bom por aquilo que ele produz. Ele é bom pelo resultado que haveremos de obter agora e no futuro. E finalmente Jesus aponta para estes resultados que chamamos aqui, com a palavra que o próprio Senhor usa, o vosso galardão. Percebam, meus irmãos, que dos versículos anteriores ao 10, do versículo 3 ao 10, Jesus fala de forma indireta, ele fala na terceira pessoa, de uma maneira mais indireta, mas agora nos versículos 11 e 12, ele se dirige diretamente a cada um de nós. Ele começa a falar na segunda pessoa: bem-aventurados sois vós, regozijai-vos, exultai-vos. O crente deve estar alegre, o crente deve estar exultante. E percebam que são duas ordens, os verbos estão no imperativo, e estes verbos na língua original significa aquela alegria que te faz pular, aquela alegria que contagia, aquela alegria que não te deixa ficar parado. Quando você sofrer por causa de Cristo, por viver uma vida santa, pule de alegria, exulte na presença do Senhor. Ah, pastor, isso é impossível. Se isso é impossível, a Bíblia é mentirosa, porque foi esta alegria que os apóstolos
experimentaram no texto que lemos em Atos 5, quando após darem um bom testemunho de Cristo diante das autoridades do Sinédrio, aquelas mesmas autoridades que julgaram o Senhor na madrugada, na calada da noite, e o mandaram ser crucificado, após serem enviados para o pátio do Sinédrio, para serem açoitados com uma quarentena de açoites. Meus irmãos, eu acho que eu não aguentava nenhum, quanto mais 40. É aquele chicote, aquele azorrague com pontas de ferro que arranca até pedaço do osso. E eles tomaram uma quarentena de açoites e após tudo isto, eles saíram pulando, exultando, alegres por serem dignos de sofrerem por causa do Evangelho. A Bíblia também nos relata o que aconteceu com Silas e com o apóstolo Paulo, quando foram presos na cidade macedônica de Filipos, e depois de serem espancados, humilhados, presos pelas mãos e pelos pés em um cárcere fétido, em um cárcere insalubre, na madrugada, diz o texto de Atos, eles cantavam louvores ao Senhor. Deus abriu aquelas cadeias, Deus operou maravilhas convertendo o carcereiro e a sua família. Em Atos 19:7 nós temos o resultado. Após todas aquelas pessoas se converterem, diz o texto, e eles se alegraram no Senhor. Eles se alegraram no Senhor. A alegria da obra de Deus em nossa vida, a alegria da obra de Deus na vida do outro. Quem já foi usado por Deus para trazer uma pessoa a Cristo sabe de que eu estou dizendo. Sabe que alegria é esta? Como o nosso coração é inundado por uma alegria indescritível, que nos dá vontade mesmo de pular, de gritar, de romper em louvores, quando Deus nos usa, mesmo em meio a sofrimentos. Esta foi a alegria, a palavra usada é a mesma que aparece em Atos 2:26, a alegria profética de Davi ao ver Cristo glorificado, conforme é citado em Atos 2:26, ao ver Cristo, ele se alegrou. A mesma alegria que teve Abraão, conforme está em João 8:56, Jesus dizendo que Abraão viu o meu dia, o dia da cruz, o dia da salvação, e ele exultou, ele alegrou de maneira triunfante. É a alegria que os crentes devem ter, conforme nos diz o apóstolo Pedro, no capítulo 1 da sua primeira epístola, no verso 8, devido à salvação que recebemos do Senhor. Pedro diz em 1 Pedro 1:8, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. É a alegria dos santos nos céus, conforme está em Apocalipse 19:7. É a alegria que é fruto do Espírito Santo, conforme diz o apóstolo Paulo, que o fruto do Espírito é amor e alegria. É a alegria da salvação que Davi não queria perder por causa dos seus pecados, conforme está no Salmo 51, verso 12, Senhor, não retire de mim a alegria da salvação. É a alegria que sentiram os tessalonicenses, quando foram perseguidos naquela cidade pagã, e o apóstolo Paulo declara em 1 Tessalonicenses 1:6, que vocês, em meio às lutas e perseguições, receberam o consolo da alegria do Espírito Santo. Meus irmãos, esta alegria já é um galardão presente, e Jesus compara este galardão ao status espiritual que experimentaram os profetas. Quando vivemos uma vida piedosa e somos perseguidos, e o Espírito Santo nos enche de alegria em ver o resultado da obra de Deus através de nós, mesmo com toda a nossa precariedade e insignificância, nós estamos juntos aos heróis da fé, aos profetas, a Elias, a Isaías, a Jeremias, a Ezequiel, a Amós, a Ageu. Irmãos, fiquem alegres, exultem, porque além do galardão celestial e futuro, assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Estevão, quando pregou o seu último e derradeiro sermão diante do Sinédrio, em Atos 7, ele declara para aqueles homens hipócritas: vocês e vossos pais perseguiram todos os profetas. E é esta verdade que encerra o segundo livro das crônicas de Israel. No capítulo 36, do verso 14 a 16, Deus usa o cronista para dizer: e desde madrugada, desde muito antes do juízo, eu enviei os meus profetas à terra, eu falei para que vocês voltassem a mim, mas vocês foram negligentes e perseguiram os meus profetas.
quando somos perseguidos, podemos ter o fruto de um galardão presente, que é a alegria da salvação, a alegria do Espírito Santo, o exultar em sermos instrumentos de Deus para o seu reino e para a sua obra, esta alegria indizível que nos coloca irmanados com os santos e profetas da antiga aliança. Mas, meus irmãos, este fruto não é apenas para hoje, este fruto é para a eternidade, porque Jesus diz: exultem e regozijem, não apenas porque vocês serão tais como foram os profetas, mas porque grande é o vosso galardão nos céus. Queridos, a salvação nos é dada pela graça mediante a fé, mas nós seremos julgados, mesmo como crentes, pelas nossas obras. O apóstolo Paulo diz isso em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 10, quando ele declara: porque importa que todos nós, e aí ele se inclui ao usar a primeira pessoa do plural, porque importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para cada um receber pelo bem ou mal que fez por meio do seu corpo. Jesus te salvou. O que você tem feito com sua vida? O seu corpo tem sido usado como instrumento da glória do Senhor, para fazer a obra dele, para ser um pacificador, para ser um misericordioso, para ser uma pessoa enviada por Deus para o bem dos outros, e isto, como consequência, tem trazido sobre sua vida perseguição, mentiras, intrigas. Saiba você que tem vivido uma vida piedosa, Deus não deve nada a ninguém. Mesmo sendo fruto da graça de Deus e da obra do Espírito Santo de Deus, as coisas boas que fazemos, Ele recompensará cada uma delas. Pastor, o que são esses galardões? A Bíblia nos dá algumas pistas. Um galardão maravilhoso é você ver todos os seus filhos no céu junto com você. Isso é um galardão maravilhoso. É você dizer: eu e aqueles que me deu estão aqui na tua presença. Isso é um galardão. Um outro galardão maravilhoso é ver pessoas, amigos do coração, te receber nas entradas eternas, como diz o Senhor ao final da parábola do administrador infiel, que nós devemos fazer amigos que nos recebam nos portões eternos. Que galardão maravilhoso! Às vezes imaginamos os galardões somente em sentido material e financista. São pedras preciosas na coroa, são quilos de ouro ou mais quilates nas joias que receberei do Senhor, são cômodos na casinha que eu vou ter no céu ou na minha mansão. Galardões são pessoas que Deus nos dará como amigos pela eternidade, como bênção pela eternidade. Não posso dizer muito mais destas coisas porque são mistérios, mas além disso a Bíblia nos fala que haverá galardões pelas posições de honra que ocuparemos nos céus. A palavra nos fala que muitos, no dia da vinda de Cristo, mesmo salvos, conforme está na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, no versículo 28, serão pegos envergonhados. Tem crente que vai ficar com vergonha no dia do juízo, vai entrar com vergonha. O apóstolo Paulo chega a dizer que muitos serão salvos como pelo fogo. O que importa é entrar. Meus irmãos, talvez eu esteja até indo um pouco além do texto bíblico, mas a palavra nos diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então no céu vai ter lágrima, e você talvez lá tenha que ser confortado pelo Senhor, pelo choro de ter recebido tão grande bênção de salvação e ter sido tão negligente, tão preguiçoso, ter visto pessoas ao lado de você irem a passos largos para a condenação e ter usado uma desculpa muito teológica. Deus os predestinou para isso. Ao invés de orar por eles, de viver vida santa, de buscar comunhão com o Senhor e de ser um instrumento de Deus para alcançar estas vidas. Eu sei que Deus determinou todas as coisas, como um bom pregador e expositor bíblico, ainda mais reformado, mas eu sei também que Deus nos deu responsabilidades, e nós seremos julgados pelas nossas responsabilidades, e não pelos conselhos eternos de Deus. Galardões eternos. Se nós sofremos hoje, nós seremos confortados na glória. Se nós passamos por vales de lágrimas nessa terra, pela nossa fidelidade ao Senhor, nós seremos tremendamente abençoados nos céus.
Mas se nós queremos ser cristãos que apenas comprem um ticket de passagem para o céu, para não terem que sofrer as agruras do inferno e vivermos uma vida cristã indolente, sofreremos pelas consequências do nosso pecado, porque o sofrimento é inevitável. E lá na glória, se entrarmos lá, seremos profundamente envergonhados, profundamente constrangidos. Pastor, mas na glória vai ter isso? Me parece que sim, porque a Bíblia nos diz isso nos textos que citei, que Ele enxugará as lágrimas, e que no dia de Cristo devemos andar de forma correta para que não sejamos tomados envergonhados. E em 1 Coríntios 3, que aqueles que edificam sobre o fundamento que é Cristo, vejam como edificam, porque muitos edificarão com palha, com material de baixa qualidade, com madeira, e toda a nossa obra será provada pelo fogo, e este tal, que a obra não permanecer, será salvo, mas salvo como pelo fogo. E aqui não é um purgatório, aqui é alguma reprimenda que sofreremos no tribunal de Cristo, que não será um tribunal para juízo eterno, mas será um tribunal para galardoar os crentes fiéis e, de alguma maneira, corrigir, admoestar aqueles que foram negligentes, que receberam tão grande tesouro e que enterraram estes talentos, que não fizeram este tesouro multiplicar, que não fizeram sua vida ser exuberante da bem-aventurança do Senhor, ao ponto de viverem uma vida tão justa, tão santa, uma vida tão cheia da presença de Cristo, que o mundo os odiou, que o mundo os perseguiu, mas eles escolheram, tal como os profetas, frutos benditos, que serão usufruídos na eternidade. Que Deus nos abençoe, que Ele nos conceda sermos bem-aventurados em toda a nossa vida, em nosso relacionamento com o Pai, em nosso relacionamento uns com os outros e nos frutos que haveremos de colher destas bem-aventuranças espirituais.